Fred Valverde não estava 100% fisicamente, corria o risco de não jogar, tá jogando improvisado na lateral direita. E para mim foi o melhor jogador em campo do Real Madrid. O passe que ele dá nas costas do Galã no primeiro gol, aos 4 minutos de jogo, pro Rodrigo, é sublime. O Rodrigo depois constrói o lance muito bem, já vamos falar sobre isso, e faz o gol, mas o passe é fantástico. E depois, nos duelos 1 contra 1, nos cortes em cima da linha, antes da bola chegar pro jogador do Atlético de Madrid fazer o gol, na garra, na vontade, uruguaia, determinação, tudo isso ele é muito bom. Só que ele não é apenas um carregador de piano, ele é um bom pianista, cara. E eu acho que o Real Madrid tem nas mãos um jogador para anos e anos e anos de liderança. Não apenas de craque se faz um bom time de futebol. Você precisa de jogadores como Fred Valverde, que trabalham nas sombras às vezes, para que outros possam brilhar, mas que trabalham muito bem. A gente precisa falar mais uma vez sobre Vinícius Júnior. Já perceberam a quantidade de gente que espera uma má fase do Vini pra começar a criar histórias, criar roteiro, falar mal? Já tem gente dizendo que ele não é tudo isso, que o Rodrigo é muito melhor que ele. Primeiro, gente, vamos parar de comparar Vini e Rodrigo. São dois craques brasileiros, a gente tem que agradecer que a gente tem esses dois. Um ajuda o outro. Ambos se completam. Não é porque o Rodrigo tá numa fase melhor que ele é melhor que o Vini e vice-versa. O Vini é o melhor jogador do mundo atualmente, eleito pela FIFA. Só acontece com o Vinícius. E é isso que me irrita. Por que é tão fácil falar mal do Vini? Agora explicando a má fase dele em questão tática, tá? O Mbappé tá cada vez mais adaptado ao sistema do Real Madrid e o Rodrigo tá ganhando cada vez mais liberdade dentro do esquema tático do Real. Com isso, a média de toques de bola do Vini dentro de campo tá cada vez menor no Real. Antes, um jogador que tava batendo 60 toques por jogo, agora no jogo contra o Atlético de Madrid foram 44 toques. O Mbappé atingindo seu alto nível, a rotatividade dentro de campo do time do Real tá cada vez maior. Por conta disso, o protagonismo absoluto do Vini tá menor. Isso porque o coletivo funciona mais. O Vini não é ruim, o Vini não tá jogando mal. Ele só tá participando menos, porque o time não depende mais exclusivamente do individual dele. Tem isso. Rafael Prates crava! Hoje no campo, nós vamos observar o melhor jogador do Brasil. Pra mim, sim. Quem é o melhor jogador do futebol brasileiro pra hoje? Mim, sim. Quem é? O melhor jogador do Brasil hoje joga em mais de uma função, não é brasileiro, acerta o time, foi um grande jogador pelo lado do campo. Jogador pelo lado do campo ele foi, sem o Paulo Henrique Ganso, que ainda tá se recuperando de um problema sério que ele teve, né, no coração. Joga de camisa 10 e tem jogado muito bem. Domingo tomou conta do jogo, contra o Vasco no clássico, no Fluminense Vasco tomou conta do jogo, colocou o jogo no bolso, fez um gol de perna esquerda no voltaço, jogando muita bola. John Arias. John Arias é melhor que Neymar. O Neymar, tá, o motor tá aquecendo ainda, Edu. O motor do carro do Neymar o tá Arias aquecendo. tá melhor que o Estevão. Aí é um páreo duro. Ué, você falou aí. Duro. Melhor que Depay, que Gerson. Bruno Henrique. Detalhezinho, olha lá. Vai, Bubu, vai, Bubu. Quem tá melhor hoje, o Félix Torres ou o Arias? Não, quer ver? Lançaram até aquela... Você é de Cancún. Ou você, olha aqui pra mim. O Arias é melhor hoje que o Estevão. Ele é um tremendo jogador de futebol. Mas é melhor que o Estevão. Não, é que é diferente. Não, você falou, olha errado. Você tá falando do para o ímpar, é isso? Cara, você falou que é o melhor jogador do futebol brasileiro. Para o ímpar, Arias. O Estevão acho que vai ser um jogador melhor. Vai ser um jogador melhor. Para o ímpar, Gerson ou Arias? Arias ou Hulk? Arias. Tô falando hoje, gente. Hoje? Assim, é que vocês se apegam muito, e eu entendo isso. Às vezes vocês gostam de drible, e o brasileiro gosta muito de drible. Às vezes dribla, ele não sai do lugar. Driblou. Mas o Estevão tem feito driblador. Às vezes é um jogador que finaliza muito bem. Agora, quem faz o time rodar, quem faz o time ter outra dinâmica é John Arias. Tremendo jogador do esporte bretão. Vai por mim, Edu. Grande jogador de futebol, joga muito, esse time é lindo. Joga muito pelo lado direito, já jogou. Tá jogando de 10, joga de segundo atacante se precisar. O brasileiro Rodrigo faz parte de um seleto grupo de jogadores. O bloco dos pouca mídia, muita bola. Ele foi o melhor em campo na vitória do Real Madrid sobre o Atlético, marcou um golaço, um lance antológico, e os principais jornais da Espanha, esportivos hoje, dão capa para o Brahim Dias, que fez o gol da vitória, jogou super bem também, e como história, é boa, porque antes do jogo, perguntado sobre quem jogaria no lugar do Bellingham, o Simeone, técnico do Atlético, descartou o Brahim Dias. Aí o Brahim Dias jogou e fez o que fez no jogo. Só que o papo aqui não é sobre o Brahim Dias, é sobre o Rodrigo. Não é de hoje a falta de mídia do brasileiro. Quando o Mbappé foi contratado, na Espanha se projetava um trio, com o Vini e com o Bellingham.
Precisou o Rodrigo ir às redes sociais para dizer, opa, tá faltando um R aí, não é um trio, vai ser um quarteto. E o tempo deu razão a ele. Hoje, o atleta mais regular, não digo o mais genial, mas o mais regular, o mais consistente da temporada é o Rodrigo. Ainda que isso não se reflita nas manchetes. Mas quais são as razões para a pouca mídia do brasileiro? A gente pode especular, divagar sobre elas. No meu entendimento, é que tem mais a ver com clique do que com bola. Qual foi a polêmica em que o Rodrigo se meteu ao longo da vida dele? Quem ele xingou? Por quem ele foi xingado? Qual a luta que ele tem contra lesões, por exemplo? 0. Qual a frase dele que fica no imaginário como super polêmica, né, que vai viralizar? 0. Como também não havia com o Rivaldo e com o Kaká. 2 craques eleitos melhores do mundo e, a exemplo do Rodrigo, também sofriam, também eram acusados de uma suposta falta de carisma. Pô, o Neymar chegou a tirar o Rivaldo, a peça-chave do time de 2002, para ele poder jogar na equipe pentacampeão do mundo. Tirou o Rivaldo e muita gente achou normal aquilo, porque o Rivaldo, a exemplo do Rodrigo, também está nesse bloco. Pouca mídia, muita bola. Eu acho que é um grande desafio para a gente que analisa futebol se policiar com isso. O Rodrigo pode render poucos cliques e tá tudo certo. Vou além. Para sorte dele, quem precisa mudar não é o jogador, é a gente mesmo.